Tá Ok. gravando. Tá gravando. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje, né? Hoje é quarta-feira, dia 24 de março. Estamos aqui para estudar novamente nossos conteúdos de inglês. Desejo boas-vindas a todos vocês, né? Todos se sintam bem em casa, sempre tranquilos, né? Para a gente poder estudar juntos aqui, tá bom? Então, deixa eu só mudar minha galeria aqui para eu ver mais gente. E é isso. Opa. Maravilha. Boa tarde. Boa tarde, Rosa. Boa Bem-vinda. tarde, Ana Rosa. Obrigada. Muito bem, pessoal. Vamos lá. É o seguinte, a gente já viu várias coisas nesses meses que nós estamos estudando juntos, né? Estamos numa jornada bem frequente e volto a dar os parabéns para vocês pela perseverança que vocês estão tendo nesse curso, né? Que Deus abençoe essa vontade de vocês estarem aqui aprendendo sempre com a gente. Então, parabéns mesmo aí pela perseverança de vocês. A segunda coisa que eu ia falar é que, né, as nossas aulas de gramática, é uma ideia repetida, mas que é bom a gente sempre lembrar. As aulas de gramática, elas vão dando corpo, estrutura para aquilo que nós já vimos, já ouvimos em alguns textos, já vimos nas nossas imersões, enfim. Então, pode ser que algumas coisas das gramáticas que a gente vá trazendo, como os adjetivos, o que a gente vai ver hoje das perguntas e tudo mais, são coisas que a gente já viu muitas vezes nos textos, mas é importante a gente repassar para entender onde que essas perguntas, onde que esse assunto, onde que essa gramática, onde aqueles assuntos que nós estudamos, eles estão se encaixando na gramática que nós estamos estudando, tá certo? Muito bem. Eu peço desculpas pela minha voz, ela tá meio fanha, porque para variar fui carimbado com a quarta-feira de rinite atacada. Vocês são carimbados, né? Toda quarta-feira acontece um negócio assim que me deixa assim com essa voz de pato, mas né, peço desculpas para vocês terem que aturar essa voz, mas vamos lá para nossa aula. Perfeito. Pode passar, Mayara? Vai bebendo água. Tá aqui o meu copinho. Vamos lá, pessoal. A gente vai ver um assunto hoje que são uma coisa que nós chamamos de question words, né? Question são perguntas, né? Question, questão, né? Uma palavra parecida com o português. E word significa palavra. Por exemplo, Word, de aquele programa de escrever no Windows, chama-se Word. Por quê? Porque é ali que nós escrevemos palavras. Então, words, palavras. Então, palavras de perguntas, question words, que teoricamente são 6 palavras que nós geralmente utilizamos no inglês e também no português, que são palavras que levantam questionamentos. Ou seja, onde, quando, como, quem, né? A gente pode relacionar isso com uma matéria jornalística. Por exemplo, aconteceu um fato, né? Eu vou relatar esse fato numa matéria de jornal. O que essa matéria precisa ter? Ela precisa ter quem fez aquilo, ela precisa ter como esse quem fez, precisa ter o quando, precisa ter o onde e precisa ter o que essa pessoa fez e alguma outra que eu devo ter esquecido aí. Mas, enfim, todas essas perguntas vão ajudando a gente a montar temas, montar frases, montar textos e montar diálogos. E eu dei o exemplo de um texto que é uma matéria jornalística. Se a gente for ver, né, responde todas essas perguntas. Então, são palavras presentes em qualquer tempo verbal. Então, essa palavra ela não muda, né? Ela não tem tempo, nem passado, nem futuro, nem presente. Ela é uma só, ela é imutável. A única que muda é o Y, a gente vai ver que tem um S no final, mas a gente vai ver a particularidade dela. Mas todas as outras, independente se é futuro, se é presente, se é passado, se é feminino, se é masculino, se está se referindo a um adjetivo ou a alguém, enfim, não muda. São iguais sempre, tá certo? Muito bem. São palavras em qualquer tempo verbal para atuar como pronomes, realizando perguntas, ou como substantivo simples para montar as frases. Meio complexo isso, mas a gente vai ver na prática como que funciona, que são as perguntas que nós fazemos. Pode passar para a Yara que a gente vai ver a próxima. Eu vou passar uma,
a Mayara outra, e assim vai. São 6 palavras que a gente vai aprender hoje. Volto a repetir. Muitas dessas palavras já apareceram nos nossos textos, nos nossos vídeos. Então, não é coisa nova. Nós só estamos dando um lugarzinho para aquele conhecimento que a gente já tem dentro da gente, tá bom? Maravilha. Vamos lá. A palavra what. Qual? What. Ok? O what é a mais genérica das palavras de perguntas, das word questions, pois ela pode ser usada de mais variadas maneiras. Pode ser feita para perguntas gerais, como qual é o seu nome, comida favorita, ou até mesmo que horas são. Então, qual, o que, né? Tudo isso vai ser what. Mais uma coisa no inglês que simplifica. Em português, eu tenho quais, o que, né? Enfim, né? Algumas variantes. Em inglês, é somente what, para falar no plural, para falar no singular, para falar o que, para falar quais. Exemplos. What time is it? What time is it? Que horas são? Quais são as horas? Que horas são? What time is it? Ok? What's your favorite food? Qual é a sua comida favorita? E para fixar o nosso conhecimento, repitam aí na casa de vocês essas perguntas comigo, ó. 1, 2, 3 e what time is it? Segunda, what is your favorite food? What's your favorite food? Qual a sua comida favorita? Ok? Outra, what's your name? What's your name? Ok? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? What do you need to do now? O que você precisa fazer agora? What do you need to do now? O que você precisa fazer agora? What do you need to do now? Então, essa tem algum microfone ligado, peço a gentileza, não consigo ver quem é, mas quem puder mutar, eu agradeço. Esse what é a primeira question words, do que, qual. Então, ela tem várias aí aplicações, aparece em vários textos e tudo mais, a gente já viu várias vezes, tá bom? Então, resumindo, o what pode ser usado para perguntas em geral. O que, qual país você visitou, qual cidade você gosta, qual seu país favorito, enfim, tá bom? Todas essas perguntas podem ser usadas o what. Perfeito? Mayara. Where. Where é bem tranquilo da gente fixar, porque ele não tem nenhuma variação. Where significa onde e não tem outra variedade. Ele é tão básico quanto what, né? What significa qual, o que, e where é onde. Onde, de onde, certo? Então, where já não é tão genérico quanto what, e ele é apenas usado para perguntas referentes ao local. Onde você está, onde fica tal loja. São algumas das possibilidades da gente usar o where. Where. E vamos aí para alguns exemplos da aplicação do where. Where do you live? Where do you live? Então, onde você mora? Certo? Ele só quer dizer onde. Não tem mais nenhuma outra aplicabilidade para ele. Where are you from? A gente já viu essas duas frases em algumas outras aulas aí. Where are you from? Sorry. De onde você é? Where is the book? Where is the book? Onde está o livro? E o último exemplo, where do you go? Where do you go? Então, onde você vai? O where não tem nenhuma complicação. Acho que de todas, acho que é a mais fácil da gente entender, porque só quer significar onde, local, certo? Então, resumindo, o where pode ser usado para perguntas relacionadas à localização, aonde está qualquer coisa, certo? Vou voltar para o Murilo. Muito bem. Então, vimos o que e o qual, vimos onde, e agora vemos a palavra quando.
Lembrando, pessoal, que todas essas têm uma funcionalidade. Então, o where, lugar, né? Lugar, espaço físico. O when vai em direção das perguntas de tempo, quando isso acontece, tá bom? A palavra when também está ligado a algo bem específico. Não pode ser usada genericamente. No caso de when, ela pode ser usada quando estamos nos referindo ao tempo, ao quando as coisas acontecem. Perguntas como: quando você vai para tal lugar? Quando vai começar a estudar? Ou quando vai ver a sua família? Ou quando você vai viajar? Quando você for à padaria? Quando? Sempre quando, tá bom? Então se lê when, tá bom? Não é when, não é when, é when, tá bom? Vamos lá. When is your birthday? When is your birthday? Repitam aí na casa de vocês. When is your birthday? Quando é o seu aniversário? Birth, nascer. Day, dia. Birthday, dia de nascer. O dia de nascer é o quê? O aniversário em português. Olha que matemática. When is your birthday? Quando é o seu aniversário? When are we going to travel? When are we going to travel? Quando nós vamos viajar? Quando nós vamos viajar? Essa é a pergunta que nós não paramos de nos perguntar. Quando as viagens vão acontecer em nome do Senhor Deus? Mas está na mão dele, né? Não vamos reclamar mais. Mas é uma pergunta interessante. When? Quando isso vai voltar ao normal? Vamos lá. When will you come back? When will you come back? Daí dá para juntar. When will you come back? When will you come back? Come back. Quando você vai voltar? Quando você vai voltar? Come back é uma expressão, né? Uma junção de palavras que significa ir de volta. Quem vai de volta faz o quê? Volta. Então, simplesmente. Come back. When did you go there? When did you go there? Quando você foi lá? When did you go there? Repitam na casa de vocês. When did you go there? There. Esse there, ele parte da língua na língua dos dentes. There, there. Ok? When did you go there? Então, resumindo, o when pode ser usado para perguntas relacionadas ao tempo. Quando, etc. Tá bom? Lembrando que não dá para usar o quando em relacionado a tempo, tipo assim, quanto tempo você usa para isso? O quanto, a gente vai ver que é uma outra palavra, tá bom? É o how. How much? How. Não, aqui é o who, sorry. Isso. Who. O who é a pergunta que quer dizer quem. Então, se você quiser saber quem faz alguma coisa, who é a palavra certa para ser usada em uma pergunta. Sendo assim, ela é uma word question que está relacionada a pessoas. Então, quando a gente for perguntar de quem é alguma coisa, de quem está relacionado, sempre vai ser usado para o who, mas somente para pessoas, para seres humanos. Para outras coisas, a gente não pode usar o who, certo? Eu sempre lembro daquela série Doctor Who. Exemplos. Who do you play piano with? Who do you play piano with? Com quem você toca piano? Certo? Então, com quem? Quem é a pessoa? Who? Who is the people? Who is he? Who is he? Quem é ele? Esse who tem um som bem de R. Who. Who, não é o who. Who. Who came into my room? Who came into my room? Quem entrou no meu quarto?
E a última, who are you? Who are you? Quem é você? Então, sempre que a gente estiver perguntando quem, com quem, alguma coisa, seres humanos, a gente vai usar o who. Resumindo, o who pode ser usado para perguntas relacionadas a pessoas, sempre pessoas. Não pode ser objeto, não pode ser animais, somente seres humanos são who, quem. Perfeito. Who. Então, nós já vimos o que e qual, vimos o quando, vimos o... Esqueci. Quem? O quem, who, vimos o when, de quando, e agora o how, como. Vamos lá. Já o how também pode ser usado em diversas situações, porém sua tradução é como. Sendo assim, deve ser usado em frases interrogativas que perguntam algo relacionado a como. Como você está? Como você conseguiu isso? Como se faz aquilo? Como se vai a tal lugar? How, tá bom? How é o modo. E esse how é com R também. O H ele vira um som de E. How, tá bom? How. How are you? How are you? Repitam aí na casa de vocês. How are you? Então, o how are you não é uma expressão que significa como você está. É o how significa como, né? Mesmo, não tem um segredo. How é como. Are está e you você. How are you? Como você está? I'm fine, thanks. I'm very well, thanks. I'm in trouble. Eu estou em problemas. Enfim, como você está? How can I go to this party? How can I go to this party? Como eu consigo ir nesta festa? Tá bom? How can? Como eu posso? Como posso? Como eu posso? How can I go? Como eu posso ir to this party? Ok? How do you know my father? How do you know my father? Como você conhece o meu pai? How do you know my father? Repitam aí. How do you know my father? How do you know my father? Ok? Como você conhece o meu pai? How to spell happiness? How to spell happiness? Como se escreve felicidade? How to spell happiness? Tá bom? E vou colocar uma observação aqui, pessoal, dos assuntos que nós já vimos. Vocês vão lembrar que o auxiliar do presente é o do, ok? I do know, eu sei, ok? I do know, eu sei English. I do know English, ok? Se eu vou perguntar, o que acontece com o do? Ele vai para antes do sujeito. E todas essas questions vai acontecer a mesma coisa. O verbo auxiliar, né, aquela palavrinha auxiliar, que é o do, ele vai para antes do sujeito. Por exemplo, how are you? O verbo está trocado com o sujeito. No português, a ordem é outra. Ó. Como você está? No inglês, inverte. O verbo vai para antes do sujeito. Então, sempre que a gente estiver usando as question tags para fazer uma pergunta, na verdade, sempre, né? Que estiver fazendo uma pergunta, inverte, mesmo tendo uma palavrinha que já sinaliza que é uma pergunta, tá bom? Então, lembrando de inverter sempre o auxiliar com o sujeito. How are you? How can I go? How do you? How to spell? Ok? Então, vamos lá. Então, resumindo, how pode ser usado para perguntas relacionadas ao como fazer, como ir, como conseguir, como falar. Então, tá bom. Próximo, Mayara. Nossa última word question, que é a mais fácil de todas da gente pronunciar, que mineiro, muito à frente do tempo deles, já nascem sabendo falar, que é o why. O why. O why é o why mesmo e não muda, o why.
certo? O mineiro já nasce sabendo falar why. Impressionante. São muito à frente do tempo deles, adoro. Então, o why, como o mineiro usa, quer dizer por quê. E é muito mais tranquilo no inglês, porque aqui a gente tem o porquê junto, porquê separado, porquê com acento, porquê que acento, 1 milhão de porquês. Lá tem somente o why para dizer porquê, certo? Mas tem algumas aplicabilidades que podem variar do why, então eu vou passar elas para vocês, certo? A primeira, a palavra why pode ser usada no começo de uma frase com o sentido de por qual motivo ou por qual razão. Então, você quer perguntar não somente por quê, mas a razão de algo, você coloca o why na frente da frase. Um exemplo disso, why is he still sleeping? Why is he still sleeping? Por quê? Por qual motivo? Por qual razão ele ainda está dormindo? Esse quer dizer a primeira frase. Why is he still sleeping? Porque ele ainda está dormindo. Então, este é o why de razão, certo? A segunda, existe a combinação de why mais o is mais o that, que também soa como por qual razão, qual a causa, como em. Vamos lá. Bob, I hate Google. Marian, why is that? Bob falou para Marian, I hate Google. E a Maria respondeu, why is that? Então, why is that quer dizer por quê? Qual a causa de você odiar? I hate Google, eu detesto o Google. E aí a Marian respondeu para ele, por que isso? Why is that? Why is that? A frase é uma bem curtinha. Why is that? Por que isso? Por qual razão? Qual a causa do seu ódio pelo Google? Certo? Então, o why também no sentido de por qual razão, qual a causa. A terceira aplicabilidade. A palavra why pode significar a razão, causa, motivo ou propósito. Então, aqui não está perguntando, a gente vai simplesmente falar a razão de alguma coisa, o motivo de alguma coisa. Exemplo, I don't know why you don't like it. I don't know why you don't like it. Eu não sei por que você não gosta disso. Não está perguntando nada. Eu estou simplesmente falando que eu não sei a razão pelo que o Murilo, por exemplo, não gosta de tomar açaí. Por que ele não gosta de tomar açaí? Eu não sei por que ele não gosta de tomar açaí. Então, why? Por qual razão ele não gosta de tomar açaí? Certo? Então, não necessariamente precisa fazer uma pergunta. Ela só está dizendo que não entende a razão de alguma coisa. Certo? Vamos para a próxima. A quarta função do why. Why no plural, whys. Também é possível e significa questão, um problema difícil de ser resolvido. Então, now must try to understand the whys of unsocial behavior. Now must try to understand the whys of unsocial behavior. Então, essa frase está nos falando que agora a gente precisa entender os porquês do comportamento antissocial. Behavior é comportamento em inglês. Antissocial, antissocial é a mesma coisa do português. Então, now we must try to understand the whys. Whys são os porquês, os motivos, certo? É uma coisa bem difícil. Por que o problema é difícil de ser resolvido, que é o comportamento antissocial? Então, os whys. Não sei se estou sendo clara com esse whys. Se tiver alguma dúvida, só me interromper. A quinta aplicabilidade do why como interjeição, que também é muito comum, e expressa surpresa. Então, why? Stop kidding me. Esse why nessa frase, why? Stop kidding me, não vai ter uma aplicabilidade de porquê, de perguntar nada. É simplesmente uma razão. Why? Stop kidding me. Stop kidding me. Pare de brincar comigo, de me zoar, entendeu? Então, esse why é simplesmente para a gente why. Só uma expressão. Ele não tem um sentido de porquê. É um jeito que eles falam quando querem expressar uma surpresa. Why? Stop kidding me. Então, nossa,
para de brincar comigo, para de me perturbar, enfim, é só uma expressão, não tem uma função de razão, de porquê, certo? É muito pouco usado essa. Oi, pode falar. A pronúncia é kirimi, é isso? Isso, kidding me. Kidding me. Kidding O me. D vira um som de R, mais ou menos isso? Isso, kidding me. É como se fosse um R. Kidding me. É igual a Obrigada. palavra body, que é corpo. Escreve body, mas a gente lê body. Kidding Obrigada. me. Imagina. Kidding me. Stop kidding me. A sexta aplicabilidade do why. Podemos construir a estrutura o why mais o not. Bob, I'm not going with you guys tonight. E Maria responde, why not? Então o Bob falou para Maria, eu não vou com vocês essa noite. E a Maria falou, por que não? É bem simples o why not, porque é simplesmente porque mais o não. Então, por que não? Por que você não vai? Bem tranquilo também da gente entender esse why not. É simplesmente eu perguntar por que não. Bem fácil. A sétima aplicabilidade. O why em inglês contém o sentido de para quê. Para que alguma coisa. Exemplo. Give me a good reason why I should trust you. Give me a good reason why I should trust you. Então, me dê uma boa razão para que eu possa confiar em você, certo? Então, ali o why não é porquê, mas para quê? Nesse caso da gente, no sentido da confiança, a gente vai usar o para quê. Me dê uma boa razão para que eu possa confiar em você. Give me a good reason why I should trust you. Pode colocar porquê também, que não vai mudar muito o sentido da frase, né? O porquê eu devo confiar, o para que eu devo confiar em você. Mas aí ele colocou como essa especificação de para quê, certo? Maiara, você podia, Oi. por favor, traduzir de novo a da 6? A 6, claro. I'm not going with you guys tonight. Então, eu não vou sair, né? Não vou com vocês, rapazes, pessoas, guys, pode ser pessoas, essa noite. Certo? Imagina. Deixa eu ver, pronto. Terminei os whys aqui. Perfeito, Mayara, obrigado. Antes de partir para algumas frases, pessoal, que a gente vai seguir estudando hoje, vou dar só repassar com vocês, né? Por exemplo, é um exercício que vocês podem fazer até quando vocês forem analisar alguma coisa em português. Por exemplo, eu vou ver um site lá de notícias, né? Entrei no site do Globo, do UOL, vi que algumas coisas aconteceram na minha cidade, enfim. São perguntas como essas, 6, a gente pode perguntar, né, entre aspas, para a matéria e entendendo por que aconteceu, né, o que está se falando. É um exercício de interpretação de texto, né, e isso ajuda muito a nossa cabeça a funcionar, porque simplesmente a gente está lendo alguma coisa, às vezes não capta a essência daquilo, né? Isso pode ser feito em notícias, pode ser feito no Evangelho, pode ser feito em várias coisas, né? Por exemplo, se a gente for pegar lá, não sei, né, o anúncio do anjo Gabriel à Nossa Senhora, que a gente vai celebrar amanhã, inclusive. Amanhã é o dia da Anunciação. A gente pode perguntar, né, todas essas perguntas para esse fato, né? O que aconteceu ali? O que aconteceu? O anjo falou com Nossa Senhora que ela ia ser mãe de Deus. Onde isso aconteceu? Uma virgem desposada em Nazaré. Em Nazaré. Quando isso aconteceu, né? Ali fala, não lembro se fala alguma data, alguma coisa assim, mas no começo de um dos evangelhos coloca a situação histórica que aconteceu o nascimento de Jesus. Quem que estava ali? Estava somente o anjo e estava somente Maria. Como isso aconteceu? Uma das perguntas de Nossa Senhora ao anjo. Como se dará isso se eu não conheço homem algum? Como? E depois o porquê. Daí o anjo repete, o anjo fala, porque ele será chamado Filho do Altíssimo, virá para, né, salvar a humanidade. Enfim, então vários textos que a gente encontra na nossa rotina, sejam eles religiosos ou notícias ou de textos informativos, se a gente lembra de fazer essas perguntas e para fixar, fazê-las em inglês,
a gente está fazendo um exercício muito bom, não somente de inglês, mas de interpretação mesmo, para colocar a nossa cabeça para rodar as engrenagens ali. Então, a gente acaba acostumando muito facilmente somente com ler as coisas que estão sendo mostradas, tá bom? Então, esse é um exercício ótimo. Então, se vocês quiserem, daqui até a semana que vem, peguem alguma passagem do Evangelho, algum texto que vocês gostem e analisem nesse sentido. Ah, vou lá pegar a parábola do filho pródigo. Quem que é? Quando que isso aconteceu? O que que ele fez? Por que que ele fez? Como que ele fez? Enfim. E assim, vocês respondendo, vocês conseguem até ter uma interpretação, né, assimilar melhor a mensagem dos textos que vocês estão lendo, tá certo? Joinha na tela para mim, maravilha, pessoal. Show de bola, que maravilha. Muito bem. Essa daqui foi o tema da gramática de hoje, que foram as question words, que são as palavrinhas para a gente perguntar as coisas, né? Construir diálogo. Muitas delas a gente já viu nos nossos textos, tá bom? E a partir de agora vai ficar muito mais claro quando nós as encontrarmos, quando a gente fizer as nossas imersões. Muito bem, pessoal. No módulo desse mês de março, que é o módulo de Londres, a gente anunciou, né, quando explicou, falando que a gente ia trazer coisas do cotidiano também. Então, a Mayara, ela preparou algumas frases para a gente fazer a nossa imersão de coisas que acontecem rotineiramente no nosso dia a dia, tarefas domésticas, tarefas do dia a dia, na casa, coisas normais da vida, tá bom? Alguns verbos nós já estudamos, algumas palavras nós já vimos, então a gente só vai encaixar essas palavras no nosso dia a dia, tá bom? E aproveitar que eu já estou falando também, eu vou explicar o exercício que a gente vai ter para casa, tá bom? O exercício para casa vai ser o seguinte, prestem bastante atenção, podem ser que os parentes de vocês que habitam na mesma casa de vocês, podem ser que olhem para vocês e falem, gente, esse curso de inglês está deixando meus pais, meus parentes, tudo doido. Mas fiquem tranquilos, porque é um exercício bem simples. Inclusive, foi uma aluna nossa, das primeiras semanas que a gente fez, que deu essa ideia e a gente vai tentar aplicar com vocês. O que vai acontecer? A gente vai mandar lá no grupo e deixar no site uma lista de palavras, de coisas que nós temos na nossa casa. São coisas que existem, né? Objetos, coisas né? Físicas. Depois tem palavras que são de espaço, né? Tipo a sala, o quarto, o banheiro, a garagem, a cozinha, etc. Quintal, etc. E o que vai acontecer? Vocês vão escolher algumas dessas palavras. Eu vou pensar ainda se eu vou ser benevolente ou se eu vou colocar um número grande para vocês escolherem essas palavras. Vocês vão escrever essas palavras num papel e colocar nas coisas, nos lugares que vocês estão e nas coisas que vocês têm. Murilo, isso dá muito trabalho. Dá trabalho, porque estudar um idioma exige trabalho mesmo. Então, por favor, façam esse exercício. Eu tenho certeza que ele vai ser de bom proveito para vocês. Por quê? Porque a gente vai trazer o inglês, para a nossa rotina, para as coisas que estão nos cercando. Então, por exemplo, esse é o quarto das crianças. Então, você vai lá escrever room, quarto, bedroom, né? Desculpa, bedroom. Bedroom, é quarto, Mara? Tá certo. Bedroom. É bed, não bath. Bedroom, isso. Bedroom, depois o bathroom, que é o banheiro. Tem lá a minha geladeira. Eu sei que a geladeira de vocês deve ter um monte de imã. Vocês vão colocar mais um escrito lá, freezer, geladeira, ok? Na televisão, television, ok? E vocês vão trazer essas palavras para o vocabulário de vocês, para o dia a dia de vocês. Pode ser feito com aqueles pastéis, não, aqueles papéis amarelinhos. Pode ser feito com papel e durex. Pode ser feito com giz, né? Porque depois o giz sai facilmente, né? Sem problema nenhum. Giz de lousa, né? Não vai colocar giz de cera aí na geladeira, senão vão querer meu pescoço depois. Então, é giz de lousa. Então, façam esse exercício. Eu tenho certeza que ele é muito proveitoso. Parece meio doido, mas disso se trata. Mas não tem problema, né? Façam, vocês vão gostar de fazer esse exercício. Eu tenho certeza. Vou falar para vocês que eu fiz esse exercício em casa.
Não com coisas, mas eu coloquei palavras, tipo assim, palavras boas, né? Virtudes, por exemplo. Então eu coloquei love, esperança, hope, faith, honestidade, enfim, tem várias palavras espalhadas lá pelos batentes da minha porta, para eu sempre lembrar dessas palavras, das coisas que eu estou procurando, enfim. Mas primeiro para vocês vão ser essas coisas corriqueiras, comuns da casa de vocês, tá bom? Posso contar com vocês nesse exercício? Show de bola. Pois eu quero foto, hein? Foto desses papeizinhos, quero ver. Maravilha. Então, vou passar a palavra para a Mayara. Mayara vai tomar e traduzir essas frases com vocês. Posso fazer pode fazer esse slide, Mayara? Eu faço outro para não ficar muito cansativo para você. Daí a gente vai traduzindo essas palavras, que são frases do nosso cotidiano, tá bom? Vamos lá. Murilo, todos os cômodos da casa tem que botar nome em tudo? Ui! Não, eu vou passar uma lista, Ilse, de várias palavras. São quase que 60 palavras. Daí vocês escolhem algumas, eu vou pensar numa quantidade, tipo assim, escolher 15 palavras para vocês colocarem nas coisas, tá bom? Não vai ser tudo, não, senão vocês vão ficar até semana que vem aí colocando, álcool gel, computador, caneta, daí não. Podem escolher somente algumas mesmo, eu vou passar a quantidade depois. Então, vamos lá. Selecionei umas frases aqui de coisas do dia bem basiquinhas, mas que a gente usa muito, porque elas são frases de cotidiano, certo? Se meu cachorro latir, gente, é porque tem pessoas aqui em casa, então ele vai ficar impossível. Me desculpem já antecipando. A primeira, eu vou repetir e vocês podem repetir na casa de vocês. I always go to the gym in the morning. I always go to the gym in the morning. Então, eu sempre vou para a academia de manhã. Eu sempre vou para a academia de manhã. I always go to the gym in the morning. Gym, academia. Gym. Ok? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me parem, tá? Porque eu tenho mania de falar rápido. A segunda. My mother also goes to the gym. My mother also goes to the gym. My mother also goes to the gym. Então, minha mãe também vai para a academia. Certo? Also é também. Acho que é a única palavra que a gente ainda não tinha visto. Terceira frase. She doesn't go there in the morning. She doesn't go there in the morning. Ela não vai lá de manhã, certo? She doesn't go there in the morning. Ela não vai lá de manhã. Quarta frase. I like chocolate cookies. I like chocolate cookies. Eu gosto de cookies ou bolachas, né? Cookie pode ser entendido como bolacha de chocolate. Eu gosto de bolacha de chocolate. I like chocolate cookies. A quinta. I don't like peanut butter sandwiches. I don't like peanut butter sandwiches. Então, eu não gosto de sanduíche de manteiga de amendoim. Eu não gosto de sanduíche de manteiga de amendoim. Butter é manteiga, peanut é amendoim. E sanduíche é sanduíche escrito americano, mas é sanduíche que fala normal, certo? Então, eu não gosto de sanduíche de manteiga de amendoim. Sexta. My sister and I make cookies on Saturdays. My sister and I make cookies on Saturdays. My sister and I make cookies on Saturdays. Minha irmã e eu fazemos cookies no sábado. Sorry. Saturday é sábado. Minha irmã e eu fazemos biscoitos aos sábados. Sétima.
We watch Netflix and eat cookies. We watch Netflix and eat cookies. Então, nós assistimos a Netflix e comemos biscoito. We watch Netflix and eat cookies. Oitava. We watch several series on Netflix. We watch several series on Netflix. Nós assistimos muitas séries no Netflix. Esse several pode parecer severo em português, essa é uma palavra que ela é falsa cognata, certo? Palavras cognatas são aquelas que são muito parecidas com o português, certo? E quando a gente fala que é falso cognata, é porque ela parece com o português, mas não quer dizer o que quer dizer no português. Tipo, several. Several a gente poderia entender que poderia ser severo, mas não é. Several quer dar a intenção de muito. Several series. Então, muitas séries no Netflix. Ai, meu Deus. Pronto. Vamos lá, pessoal. Eu sempre gosto de colocar as observações, né? Mas nessas frases, pessoal, tem vários assuntos que nós já vimos nas nossas aulas. Tem os verbos no presente, tem os verbos auxiliares, tem contrações de não com o verbo, tem o does, tem o do, enfim. Né? Então, só para vocês sempre encaixarem o conhecimento que vocês já sabem e nessas frases que a gente está vendo, tá bom? Pode passar amanhã. Vamos lá. He works a lot. He works a lot. Ok? Ele trabalha muito. A lot, muito. Ele trabalha muito. Tá bom? I like reading books. I like reading books. Eu gosto de ler livros. Eu gosto de ler livros. Ou, né, na tradução pode ser assim, eu gosto de ler livros. Ou reading books pode ser livros de leitura. Eu gosto de livros de leitura, eu gosto de ler livros, tá bom? Sem segredos aí. Like é o verbo gostar, read é o verbo ler, que a gente coloca aquele ing, a gente falou isso na outra aula, que nem sempre é o verbo no gerúndio, ele pode ser conjugado como verbo no infinitivo, ou seja, sem tempo, sem pessoa, sem número, ou seja, ler. Eu gosto de ler livros. Murilo, como que eu sei a diferença? Acostumando, tá bom? Não tem nenhuma regra muito certa assim para a gente poder ver. A gente vai ver os casos e tudo mais, mas é questão de se acostumar quando usar um, quando usar outro, tá bom? I read 2 books every month. I read 2 books every month. Eu leio 2 livros, 2 books, 2 livros, every month, 2 meses. Desculpa, 2 meses não, 2 livros todo mês, isso. Eu li os lábios aí da Ilse, tá certinho isso, todo mês. Eu leio 2 livros todo mês, isso mesmo. Sometimes I read 3 books in 1 month. Ou seja, sometimes, algumas vezes, I read. Algumas vezes eu leio 3 books, ou seja, 3 livros em um mês. Sometimes I read 3 books in 1 month. Algumas vezes eu leio 3 livros em um mês. I buy all my books from Amazon. I buy. Tô distraído, pessoal, perdão. I buy all my books from Amazon. Ou seja, eu compro. Buy, comprar. Eu compro. All my books. Todos os meus livros. All, todos. My books, meus livros. I buy all my books from Amazon. Eu compro todos os meus livros de onde? Da Amazon, tá bom?
Aqui no Brasil a gente fala Amazon. Ah, vou comprar na Amazon. Não, Amazon, ok? Eu compro todos os meus livros da Amazon. Lembrando que esse from, ele tem aquele sentido de origem, tá bom? De onde você compra? Da Amazon. De onde você é? Do Brasil. De onde é essa comida? De Israel. From, origem, desde, tá bom? Sometimes my friend and I exchange books. Sometimes my friend and I exchange books. Ou seja, sometimes, algumas vezes. My friend, meu amigo. And I, e eu. Trocamos, exchange, livros. Nós trocamos livros. Algumas vezes, meu amigo e eu, nós trocamos livros, tá bom? I don't work on Sundays. I don't work on Sundays. Eu não trabalho nos domingos. Sundays, domingos, dia do Senhor. Eu não trabalho nos domingos, ok? I don't speak German. I don't speak German. Don't, não. Speak, a gente já viu, verbo falar. I don't speak, eu não falo German. Quem que é German? Região da Germânia, Alemanha, ou seja, alemão. Eu não falo alemão, tá bom? Eu não falo alemão. I don't speak German. Murilo, Sou eu. observando ali, vi que os dias da semana sempre em letra maiúscula, ao contrário do português, não é isso? Sim. Sim. Os dias da semana, os idiomas e, se eu não me engano, as nacionalidades. Tipo assim, eu sou brasileiro, I'm Brazilian, o Brazilian também deveria ser colocado em B maiúsculo. Obrigada. É isso, Mayara? Se eu tô enganado? Tá certo. Ok. Vamos para as últimas frases. I like... Oi, Mu? Pode falar, Mu. Não, falando sobre isso também, os meses do ano são em letra maiúscula também. April, January, February, etc. Sim. I like coffee. I like coffee. Eu gosto de café. Simples assim. He speaks 3 languages. He speaks 3 languages. He speaks 3 languages. Então, ele fala 3 línguas. Languages. Languages. Essa palavra é muito bonita. Languages. Chique. Language. Fernando and I work together. Fernando and I work together. Então, Fernando e eu e Fernando, trabalhamos juntos. Fernando and I work together. 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 Together, acho que a gente ainda não tinha visto. Fernando e eu trabalhamos juntos. Então, together é junto. Together. She studies English on her own. She studies English on her own. Então, ela estuda inglês sozinha, por ela mesma. Certo? On her own quer dizer por ela mesma, sozinha. Ninguém auxilia ela, ela consegue estudar sozinha, ela é autodidata. Então, on her own quer dizer isso. On, O-W-N, é próprio, como que eu explico? On. É meu próprio, por mim mesmo, quer dizer próprio, a grosso modo. Então, ela estuda inglês por conta própria, por ela mesma. Ok? On her own. Paul and Anna don't eat meat. Paul and Anna don't eat meat. Paul and Anna don't eat meat. Então, Paulo e Ana não comem carne.
Eat meat. Meat é carne em inglês. Meat. Eat meat. Comem carne. I drink juice. I don't drink beer. I drink juice. I don't drink beer. Eu bebo suco. Eu não bebo cerveja. Juice é suco. Beer, cerveja. Drink é o verbo beber, tomar. John and Mary watch TV at home in their free time. John and Mary watch TV at home in their free time. One more time. Essa é grande. John and Mary watch TV at home in their free time. Então, John e Mary assistem TV em casa no seu momento livre, na sua hora de folga. Free time. Free é livre, time, hora. Então, no momento livre deles, eles assistem TV em casa. We don't know how this works. We don't know how this works. We don't know how this works. Nós não sabemos como isto funciona. Works. Works tem a função da gente colocar, não é só trabalhar. Quando a gente coloca, no caso dessa frase, né? We don't know how this, como isso pode ser trabalha, mas é mais como a gente colocar como funciona. Não trabalhar estaria errado. Mas no sentido dessa frase quer dizer funciona. Então, we don't know how this works. Nós não sabemos como isso funciona. E a última, it doesn't rain here in winter. It doesn't rain here in winter. It doesn't rain here in winter. Rain, chuva, winter, inverno. Então, aqui não chove no inverno. Here é aqui. Então, it doesn't rain here in the winter. Aqui não chove no inverno, certo? Rain, chuva. Winter, inverno. E acabamos as nossas frases. Muito bem, pessoal. Essas frases, como eu falei, elas são frases não do nosso cotidiano, mas coisas mais comuns, assim, né, que acontecem. Então, falamos de comida, de casa, academia, ir para lá, saber, cozinhar, enfim. Então, assistir, né, a gente falou do Netflix, assistir a aula. Então, são alguns verbos que a gente já sabia, a gente quis trazer essas frases para colocar coisas, assim, do dia a dia de vocês para o nosso estudo, tá bom? Pode encerrar, Mayara, o compartilhamento de slides, por favor. Perfeito. Então, pessoal, vocês vão ter duas lições de casa. Por que duas? Porque daí a gente vai, na sexta-feira, que é o dia do material complementar, a gente vai trazer novamente essas frases, né, que a gente estudou hoje, para vocês transformarem algumas delas em perguntas, tá bom? Em perguntas. Vocês escolhem algumas e perguntam. Minha mãe vai para a academia. My mom goes to the gym. Minha mãe vai para a academia? Does my mom go to the gym? Então, vocês peguem algumas das frases e vão transformar elas em pergunta, tá bom? Esse é um exercício, mas pode deixar para fazer ele somente na sexta-feira, quando a gente publicar o material da sexta-feira, tá bom? A aula de hoje foi essa, reforço aqui o exercício que a gente vai mandar para vocês. Eu vou mandar a lista de palavras da casa no grupo e vou deixar disponível lá no site para vocês verem. Façam esse exercício, ele é importante, ele é muito dinâmico, né, para vocês fazerem, colocar a mão na massa, colocar nas coisas, etc. Vai ajudar vocês aí a trazer o inglês para o dia a dia de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né, desse material novo que a gente colocou, das questions e dessas frases, para a gente seguir imerso no idioma. E eu vou me despedindo aqui, deixo a palavra também para a Mayara se despedir. Agradeço a presença de todos vocês
e a gente vai ficar mais alguns minutinhos aqui para quem quiser tirar alguma dúvida, conversar alguma coisa, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Obrigada a Tchau, vocês. gente. Obrigada. Tchau. Tchau, Obrigada. obrigada. Até a próxima. Até.